Uma bênção para o seu dia e para a sua semana. Hoje, a gente vai mergulhar num tema, assim, fundamental. A natureza de Deus. A nossa fonte é o capítulo 3 do livro Teologia Sistemática, do Rodman Williams. E a missão aqui é entender como uma obra teológica estrutura uma ideia tão imensa. Por onde se começa a falar sobre a realidade e o caráter de Deus de um jeito sistemático? Pois é, essa questão inicial já é fascinante. O Tosto, ele não tenta provar que Deus existe. Ah, isso é interessante. Ele parte do princípio de que Deus existe é o fato fundamental. É a base para todo o resto. Como diz lá em Gênesis, né? No princípio, Deus. É uma pressuposição, não uma conclusão. Ok, vamos desvendar isso. Porque se a existência de Deus é o ponto de partida, em que se baseia essa convicção, segundo o autor? Como ele ancora essa ideia? O texto apresenta 3 bases principais, 3 pilares, digamos assim. Certo. O primeiro é o relato bíblico. As escrituras, de Gênesis a Apocalipse, elas não debatem se Deus existe. Elas partem do princípio de quem ele é e o que ele faz. A única menção à inexistência de Deus, como o autor bem lembra, vem da boca do tolo, lá nos Salmos, que diz em seu coração: Deus não existe. Ou seja, dentro desse sistema, a própria dúvida já é tratada como um desvio, não como uma posição neutra. Interessante. E a segunda base? A segunda é a convicção de fé. Mas aqui tem um ponto importante. Não é tipo um pensamento positivo. Não é um acreditar por acreditar. Exato. É apresentada como uma resposta a um anseio profundo, universal. Aí ele cita Agostinho, que é uma citação marcante. Tu nos fizeste para ti, e o nosso coração não descansa enquanto não repousa em ti. A fé, então, surge quando esse coração que busca encontra uma resposta. É um encaixe. Uma ressonância. Faz sentido. E a terceira? A terceira é mais interna, mais pessoal. É o testemunho do Espírito Santo. Para o crente, isso é descrito como uma garantia, sabe? Uma plena convicção que solidifica a fé. É o que leva àquela expressão íntima, Abba, Pai. É o que confirma essa realidade de uma forma muito pessoal. Certo, então a realidade está estabelecida. A próxima pergunta, então, é: quem é esse Deus? E aqui a coisa fica bem interessante porque o texto usa descrições muito específicas, né? Exatamente. O autor foca em 3 aspectos centrais da identidade de Deus. Primeiro, ele é o Deus vivo. Vivo. Isso coloca em oposição direta a ídolos, a imagens inanimadas. Ele não é uma força vital abstrata. Ele é a própria essência da vida que dá a vida. E uma ideia importante aqui é que ele é um Deus contemporâneo. Não é uma figura, assim, confinada ao passado. Isso tem uma implicação prática, né? Quer dizer, qualquer forma de adoração mecânica ou só rotineira seria contrária a essa natureza viva. Exatamente. É uma crítica direta a uma religiosidade que vira só um ritual vazio. Se Deus é vivo, a relação com ele tem que ser viva, ponto. Entendi. O segundo aspecto da identidade é que ele é um Deus pessoal. Esse é um ponto-chave, eu acho. É o ponto-chave. Deus se revela com nomes, com títulos pessoais, Javé, Pai, Rei, Pastor. O texto argumenta que isso não é só uma simplificação para a gente entender. A essência de Deus é pessoal. Isso explica, então, os antropomorfismos? Quando a Bíblia fala do braço de Deus ou da face de Deus? Perfeito, é exatamente isso. Os autores bíblicos eles sabiam que Deus não tem um corpo literal, né? Mas usavam essas imagens para expressar de forma viva a realidade pessoal dele. É um jeito de dizer que ele vê, que ele age, que ele se relaciona. Faz todo sentido. E o terceiro ponto da identidade é que ele é espírito. Sim, e o texto explora 3 implicações disso. A primeira é que ele é incorporel, ou seja, imaterial, invisível e indivisível. Ele não é composto de partes. Certo. A segunda implicação é fascinante. Ele é atuante. Sua existência é ação. Deus é o que ele faz. O ato de criar, por exemplo, não é algo separado dele. É Deus em ação. Não existe um Deus ocioso, então. De forma alguma. E a terceira implicação é que ele é livre.
Ele não tem limites, é livre em relação à sua criação, não está preso às leis da natureza que ele mesmo estabeleceu. Mas essa liberdade não corre o risco de ser arbitrária? Ótima pergunta. Não, porque os atos dele, embora livres, nunca são coagidos nem arbitrários. Eles estão sempre alinhados com a sua natureza. E isso nos leva diretamente ao próximo ponto. O caráter de Deus. Exato, o caráter. Então, o que tudo isso significa? Temos um Deus que é vivo, pessoal, espírito. Mas, e a sua natureza moral? E aqui o autor resume tudo em dois pilares que parecem opostos, mas não são: santidade e amor. Exatamente. E ele começa pela santidade. É descrita como fato fundamental sobre Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Isso significa, primeiro, totalmente outro, majestoso. Aquela ideia de transcendência. Isso, aqui inspira uma reverência profunda, o tal temor do Senhor. E essa santidade também se manifesta como pureza absoluta e justiça. A cruz, para o autor, é a demonstração máxima da justiça de Deus contra o pecado. Ok, isso estabelece uma certa distância, uma reverência. Aí entra o amor, imagino, para equilibrar. É outra face da moeda. A afirmação central é: Deus é amor. E o texto faz uma distinção que é crucial entre o amor eros, que é o amor que busca satisfação no outro, e o amor agapé. E o que seria o amor agapé? Explica um pouco melhor. Agapé é o amor que se doa sem buscar nada em troca. Ele não se baseia no mérito de quem é amado. É um amor que ama o que não é amável. O texto diz: nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. O amor dele vem primeiro, entende? Entendi. E esse amor se expressa, então, através da graça, da misericórdia. Graça, misericórdia e bondade, exato. Certo. Para a gente finalizar a análise, o autor aborda aquelas características clássicas que muita gente já ouviu falar: a onipotência, a onisciência e a onipresença. Sim, os atributos oni. E ele os qualifica de uma forma bem importante. Como assim? A onipotência, ser todo-poderoso, não é um poder bruto ou arbitrário. Deus pode fazer todas as coisas, mas ele só age em harmonia com o seu caráter. Então aquela pergunta de Deus pode criar uma pedra que não consegue levantar não faz sentido nesse contexto. Exato, é a pergunta errada. É impossível, por exemplo, que ele minta. Não por falta de poder, mas porque isso contradiria a própria natureza dele. Entendi. E a onisciência, o fato de saber tudo, isso não complica a ideia de livre-arbítrio? Essa é a grande questão, né? O autor defende que Deus conhece tudo, passado, presente e futuro. E não só os fatos, mas os pensamentos, as intenções. O conhecimento prévio dele não anula a nossa escolha. Saber o que alguém vai escolher livremente não é o mesmo que forçar a escolha. Para Williams, esse conhecimento é, ao mesmo tempo, um desafio, porque nada fica oculto, E um conforto. e um imenso conforto. Como Jesus disse, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Mostra um cuidado muito íntimo. E por último, a onipresença, presente em todo lugar. Sim, mas a ideia é que ele está totalmente presente em cada ponto do universo ao mesmo tempo, né? Como um gás que se espalha, sabe? Entendi. O Salmo 139 expressa isso de uma forma linda. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Uau, que jornada! A partir dessa análise do Rodman Williams, o que emerge é uma imagem de Deus que é, ao mesmo tempo, a realidade fundamental por trás de tudo, completamente transcendente e, paradoxalmente, intensamente pessoal, vivo e presente em cada detalhe. Exato. E tem um pensamento final que o livro deixa para a gente refletir. Além de todos esses atributos, o autor conclui com o conceito da glória de Deus. A glória. Não é apenas mais uma característica, mas é o esplendor radiante, a majestade de Deus que emana de tudo que Ele é e faz. É o brilho de tudo isso junto. Então a glória não é algo que Deus tem,
é o que ele é quando se manifesta. Precisamente. E a sugestão é que o propósito humano mais elevado é de alguma forma participar e refletir essa glória. Uma ideia profunda para se pensar. E para quem se interessou por essa análise, informamos que teremos um novo episódio baseado nesse mesmo livro em breve. Que Deus abençoe a todos.